Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenho Técnico Mecânico. Hoje nós vamos falar de tolerância dimensional. Bom, em desenho técnico nós vamos ver dois tipos de tolerância. Nós vamos ter a tolerância dimensional e também nós vamos ver tolerância geométrica, que será assunto de uma próxima aula. Tolerância dimensional, ela vai tratar das dimensões, ou seja, das medidas dessa peça. Mas o que vem a ser tolerância dimensional? Tolerância dimensional, a norma define como um desvio aceitável da medida. Nós sabemos que nenhum processo de fabricação ele é 100%. Existem fatores que vão interferir na fabricação de uma peça. Fatores como temperatura, vibração da máquina, desgaste de ferramenta, dureza de material, o processo que está sendo utilizado, ok? As folgas nas guias dessa máquina e por aí vai uma infinidade de situações que interferem no processo de fabricação. Bom, para que se evite desperdício de matéria-prima, de tempo, né? Então nós temos uma tolerância, ou seja, nós temos um desvio. O que vem a ser tolerância? Eu estou aceitando que a medida da minha peça possa conter alguma variação, desde que seja dentro de limites pré-estabelecidos. A esses limites pré-estabelecidos eu chamo de tolerância. A tolerância ela pode vir expressa no desenho técnico de duas formas. Ou diretamente na cota, igual está aqui, ou desta outra forma aqui, ó, ela vem com uma letra e um número. É o que nós chamamos de tolerância ISO. A tolerância ISO, ela requer que nós tenhamos uma tabela, porque essa tolerância ela vem tabelada, de acordo com a norma da ABNT. Então, para que eu possa saber qual é o desvio aceitável da medida, eu preciso ir lá consultar uma tabela ISO e lá na letra H7 verificar quais são as tolerâncias permitidas para 50 H7. Um detalhe muito importante que você não pode esquecer é que a tabela ISO ela está em milésimo de milímetro, ou seja, ela vai trabalhar na terceira casa decimal. Eu já fui lá na apostila e no final do capítulo de dimensão, tolerância dimensional, lá você vai encontrar a tabela ISO. A tabela ISO ela é dividida em duas partes. Eu tenho lá tolerância para eixos, ou seja, eixo, tudo que é medida externa eu chamo de eixo. Então ela é representada pela letra minúscula. E tudo que é medida interna eu chamo de furo, que é representado pela letra maiúscula. Então lá eu vou ter uma tabela de eixos, letra minúscula, uma tabela de furos, letra maiúscula. Beleza? Ou diretamente expressa no desenho. Mas lembre, toda vez que você estiver trabalhando com uma tolerância ISO, tenha em mãos uma tabela de tolerância ISO também, que aí você precisa consultar essa tabela constantemente. Tudo bem? Outra forma, como eu já falei, ela vem expressa na própria cota. Ela vem a cota e a tolerância na mesma linha de cota aqui. Bom, dentro dessa cota ou dessa cota, existem 7 informações muito importantes que eu quero destacar com você agora. Eu quero falar de cada uma delas. Então eu vou ter ou aqui, eu tenho embutido dentro da tolerância o que nós chamamos de dimensão nominal. Eu vou ter dimensão máxima, dimensão mínima, dimensão ideal, afastamento superior, afastamento inferior e o campo de tolerância. Cláudio, tudo isso daqui que está nessa tabela do lado está dentro da tolerância? Sim,
todas essas informações estão contidas aqui dentro. E aí nós precisamos extrair essas informações para que a gente possa fazer a leitura correta do desenho técnico e suas tolerâncias dimensionais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Tolerância é dimensão nominal. Dimensão nominal é aquilo que dá nome. Por exemplo, essa cota é uma cota de 50 milímetros, ou seja, qual é o nome dessa cota? 50. Então ela vem aqui, ó, nominal 50, é o número da cota, ok? O que é dimensão máxima? Dimensão máxima é a maior medida que eu vou aceitar que a minha peça tenha depois de pronta, ou seja, a maior medida, o que passar da medida máxima, ela se torna retrabalho dependendo aonde eu estiver trabalhando. Como assim, Cláudio? Se a medida máxima da minha peça for uma medida externa, ou seja, ela está externa, lado de fora da peça, eu consigo retrabalhar ela e deixar ela menor. Mas se a dimensão máxima for a dimensão de um furo, ou seja, se o furo, uma medida interna, ficar maior do que a máxima, aí eu tenho o que nós chamamos de peça morta ou sucata, alguns chamam de scrap, legal? Ou seja, depende a situação que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com uma medida externa, eu consigo diminuir. Se eu estou trabalhando uma medida interna, não tem como diminuir mais, então aí ela é considerada como peça morta. Beleza? Então só para a gente entender isso daí. Bom, a dimensão mínima é a menor medida que eu vou aceitar que a minha peça tenha depois de pronta. Legal? Dimensão ideal é aquela que eu uso para poder controlar a minha peça. Tudo bem? Na hora que eu vou começar o processo de fabricação, eu vou sempre buscar trabalhar na dimensão ideal, ok? Afastamento superior é quanto que a medida pode afastar para mais, ou seja, afastar da onde? Da dimensão nominal. O afastamento superior é quanto que ela pode se afastar da nominal. Isso para mais. Afastamento inferior, quanto ela pode afastar da nominal para menos. E aí nós vamos ter o campo de tolerância, ou seja, são todas as medidas que estão entre a mínima e a máxima. Todas as medidas que estão entre esses dois extremos eu vou considerar como medida boa, ou seja, medidas aceitáveis. A medida está abaixo da mínima, peça morta. Está acima da máxima, retrabalho. Dependendo do caso, legal? Lembrando sempre que isso pode inverter se a peça for, se eu estiver trabalhando com furo. Bom, como que a gente chega nesses valores? Então, dimensão nominal é a cota, é o que dá nome. Dimensão máxima é a cota mais a tolerância. Ou seja, eu tenho 50 mais 10 centésimos. Então, qual que é a máxima que eu posso ter no meu processo? 50,10. Então, a máxima está aqui. E qual que é a mínima? É 50 menos 0,8 centésimos. Ou seja, 49,92. Essa é a menor medida que eu vou aceitar que a minha peça tenha. Então, ela recebe o nome de dimensão mínima, a menor medida que eu vou aceitar como peça boa. E a dimensão ideal? Dimensão ideal é a somatória da dimensão máxima mais a dimensão mínima, isso dividido por 2. Nós falamos que isso é uma média simples. Então eu peguei a dimensão máxima, 50,10, mais 49,92 e dividi por 2. O resultado deu 50,01 centésimo de milímetro. Claro que o ideal é que todas as peças fiquem com essa medida, por isso que nós chamamos de dimensão ideal. Mas, muito mais além do que isso, lembra que no começo eu já falei para você que o processo de fabricação ele tem variações? Então, veja que eu estou exatamente no meio do meu campo de tolerância, ok? Se eu tiver variação para mais, eu ainda consigo manter
a minha produção trabalhando. Se a medida variar para menos, como eu tenho um campo para menos, eu tenho um pouco de medida para baixo, eu também consigo deixar a minha produção trabalhando. Então eu tenho ali uma margem de erro, tanto para mais quanto para menos. Qualquer imprevisto que tiver no meu processo, ele vai se enquadrar dentro dessa margem para mais ou dessa margem para menos. É claro, se o desvio do processo for muito grande, ou vai gerar retrabalho ou vai gerar peça morta, se o desvio for muito grande. Mas se o desvio ficar dentro da tolerância estabelecida, eu continuo trabalhando normalmente. Legal? Isso aumenta a minha produtividade e aumenta também a quantidade de horas trabalhadas da minha máquina. Legal? Vamos falar um pouquinho de afastamento superior. É quanto que a medida pode se afastar para mais e quanto que ela vai se afastar para menos. Esse é o afastamento inferior. Um detalhe muito importante: afastamento superior, quanto que ela pode se afastar da cota nominal? 10 centésimos. E quanto que ela pode se afastar para menos da nominal? 8 centésimos. Legal? Então, o afastamento superior é a tolerância que eu tenho aqui, para mais e para menos. É claro que você deve estar falando assim: ah, Cláudio, beleza, e quando for aqui 2 sinais de menos? Muito bom. Lembra que uma dica importante: sempre a maior medida vai ser a de cima, ok? E a menor medida vai ser a de baixo. Ah, claro, mas se aqui fosse 2 menos, não tem problema. Vamos simular isso daí? Vamos mudar aqui, ó, menos 0,02 menos 0,12, para não ficar igual a outra cota. Sempre a tolerância que está em cima representa a dimensão máxima, ok? Sempre esse número de cima aqui, ó, é a dimensão máxima. Por quê? Se você fizer aqui, ó, 50 menos 2 centésimos, dá 49,98, ok? E 50 menos 12 centésimos dá 49,88. Ou seja, qual é a maior medida das duas? A que está em cima. Então, sempre esse número de cima é a dimensão máxima. Não importa se o final, os dois é negativo. Sempre a maior medida, ou seja, a dimensão máxima, vai estar representada em cima. Isso seja nessa representação, ou seja, nesse tipo aqui da ISO também. Tudo bem, pessoal? Então é um detalhe que a gente tem que estar bem atento. Ah, e se fosse 2 sinais de mais? Sem problema. A dimensão máxima em cima e a dimensão mínima em baixo. Beleza? Então vamos apagar isso daqui, né? Vamos arrumar isso daqui para a gente voltar para o nosso exemplo ali. Beleza? Então nós falamos do afastamento superior e do afastamento inferior. Agora, quem é o campo de tolerância? Meu campo de tolerância está marcado aqui, ó, 18 centésimos de milímetro. Mas, Cláudio, como é que você chegou nessa medida? Campo de tolerância: dimensão máxima menos a dimensão mínima. Eu vou pegar a dimensão máxima menos a dimensão mínima, isso vai me dar o campo de tolerância. O que é o campo de tolerância? São todas as medidas que estão entre 49,92, que é a mínima, até 50,10, que é a máxima. Então, 49,92, 49,93, 49,94, 49,95, 49,96, 49,97, 49,98, 50, 50, 01, 02, 03, até 50,10. Esse é o campo de tolerância. São todas as medidas que estão entre a mínima e a máxima. Isso nós chamamos
de campo de tolerância, ou seja, eu tenho 18 centésimos aí para trabalhar com essa medida aí. Tudo bem? Então, ó, campo de tolerância, dimensão máxima menos a mínima, dimensão ideal, dimensão máxima mais a dimensão mínima, o resultado dividido por 2, uma média simples, e dimensão máxima, cota nominal mais a tolerância, dimensão mínima, cota nominal menos a tolerância que estiver aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço!